o item 3, eu digo que é a nova estratégia do dragão. Porque antes o dragão, ele queria matar os cristãos e manter alguns corrompidos, né? Então agora a estratégia dele é organizar uma igreja definitivamente corrompida. E eu uso, vamos dizer, o dragão, porque no Apocalipse ele aparece perseguindo o povo de Deus. Até que ele muda, o Apocalipse muda a descrição de dragão para serpente. Porque a partir desse momento, ele vai começar a colocar falsas doutrinas, tá bom? Através de concílios. O concílio de Nicéia já foi assim, ok? Bom, então número 3, a nova estratégia do dragão. Com a simulação da conversão de Constantino, podemos observar que o dragão mudou a estratégia. A partir do ano 312, a estratégia será perverter a doutrina da verdadeira igreja. A perseguição será secundária. A prioridade é fazer uso dos seus serviçais, os bispos que serviram à mesa do demônio durante os 10 anos de perseguição que antecederam Constantino. Esses bispos terão a responsabilidade de estabelecer como doutrina o incenso que eles usavam no templo pagão. Vocês acham que esse incenso que os padres usam hoje, você acha que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, a igreja primitiva usava? É claro que não. Eles trouxeram, e esse incenso, irmãos, era o símbolo do diálogo com Júpiter, é o símbolo do diálogo com o demônio, né? Bem como oficializar a doutrina do purgatório, adotando a crença pagã da purificação da alma após a morte. Estabelecerão como oficial a consagração de crianças que faziam no culto a divindade Vaticanos. Vaticanos, irmãos, por que as crianças eram dedicadas a Vaticanos? Porque Vaticanos, vocês sabem que em latim, falar é vaticinar, tá bom? Então, essa era a divindade que capacitava a criança a vaticinar, a falar. Por isso, essa divindade era chamada de Vaticanos. Nós sabemos que não existe divindades, é tudo uma coisa só, é tudo demônio, tá bom? Então, eles chamavam de Vaticanos. E esse Vaticanos, né, onde as crianças eram dedicadas a ele quando nasciam para que elas tivessem capacidade de falar, agora é só trocar. Isso é o que vai acontecer na história e os historiadores comprovam. É trocar uma determinada adoração a uma determinada divindade, eles trocam por um nome de um personagem da Bíblia. Com Maria vai ser assim. Tá bom? Maria vai receber os títulos da adoração que eles faziam no Império Romano a Diana dos Efésios. Os títulos que você vê de Maria hoje, tá bom? Rainha dos Céus, Mãe de Deus e Nossa Senhora, todos esses títulos eram títulos de Diana dos Efésios. E quem é Diana dos Efésios? É ninguém mais, ninguém menos do que Semíramis, a divindade da Babilônia. Então, com certeza absoluta, o mundo está sendo enganado pela Babilônia apocalíptica. Vai chegar aí o dia do culto aos mortos, que é lá em novembro, né? Essa é uma instituição pagã com festas pagãs. Eu citei o exemplo de Maria e vai ter muitos outros exemplos aí na história para vocês verem. O comentário prossegue, né? Argumentarão que as crianças necessitam de batismo para alcançar a salvação. E o que eles dizem, irmãos? Até hoje, católicos e protestantes dizem, pregam essa heresia, isso é uma vergonha. Tanto protestante quanto reformados, eles dizem que a criança se livra do pecado original. Enquanto o apóstolo Paulo, mesmo depois de batizado, ele não falou que ele se livrou do pecado original, nada, o pecado continuava com ele. Não? Tanto que ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? Então não existe nada na Bíblia dizendo que o homem
pode se livrar do pecado original enquanto ele estiver nesse mundo. Então, essas doutrinas inventadas é que vão dominar a Igreja Católica a partir desse momento. E os protestantes estão aí seguindo o caminho, indo para o inferno junto com eles. Bom, conseguiram aprovar todas as heresias, pois ao seu lado estava o imperador. Os cristãos que discordarem serão perseguidos. Estamos agora na página 30, né? A igreja que surge com esses bispos envolvidos com o culto pagão vai estabelecer o culto à imagem, ou seja, uma idolatria aos seus seguidores. Nós sabemos, irmãos, que os santos que morreram, o apóstolo Paulo era um santo, o apóstolo Pedro era um santo, e aqui novamente explicar para vocês qual a diferença do conceito bíblico de santo para o conceito católico de santo. O conceito católico de santo é alguém que faz milagre. O conceito bíblico de santo é alguém que se separa do pecado. Esse é o significado da palavra santo, é separado. Tanto que está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então nós temos que viver em santidade. O santo católico, depois que ele morre, tem que verificar se ele fez algum milagre, tá bom? Para ele se tornar santo. Eu digo que durante a grande tribulação, o falso profeta é dito claramente que ele vai fazer milagres. Jesus Cristo disse que os falsos cristos e falsos profetas fariam sinais, que se possível enganaria até os escolhidos. Os escolhidos não serão enganados. Agora os católicos serão enganados, tá bom? Vai dizer que eles são santos, porque eles fazem milagres. E no entender católico, fazer milagre é sinal de santidade, ou seja, perverteram completamente o que significa santidade, né? E prossegue. Ela determinará também que eles não participem do sangue de Jesus na ceia do Senhor, apesar de Jesus afirmar, bebei dele todos. Ou seja, nós hoje participamos do pão e do vinho, e o apóstolo Paulo falou, olha, quando você come esse pão, quando você bebe esse vinho, você anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E a Igreja Católica, qual a heresia que ela vai desenvolver? Ela vai desenvolver o seguinte, que em relação ao pão, primeiro você não deve mastigar. Quem já foi católico, eu nunca fui católico, né? Nesse sentido eu sou puro. Mas quem já foi católico sabe que você não pode mastigar a hóstia, você coloca na boca e vai salivando e engolindo para você não ferir o corpo de Cristo, porque ele diz que aquela hóstia se torna de fato a carne de Jesus. Você come a carne de Jesus de fato. Tá bom? E mais uma coisa, Lutero vai manter essa heresia também. Para quem não sabe, pensa que Lutero realmente deixou a Igreja Católica, a única coisa que Lutero fez foi dar uma explicação diferente. A Igreja Católica diz que se torna carne mesmo, e o vinho se torna sangue mesmo. Lutero ele só deu uma explicação, ele falou, ele continuou acreditando que se torna carne, continuou acreditando que se torna sangue, só que ele falou o seguinte, os elementos não mudam, ou seja, é o corpo de Jesus, mas o elemento que está ali é o trigo, é o sangue de Jesus, mas o elemento que está ali é a uva, tá bom? Mas ele acredita que o pão que é colocado ali, ele se transforma mesmo no corpo de Jesus. A Assembleia de Deus que está acreditando em Lutero, em algum momento ela vai acabar praticando isso, né? Tem um irmão que ele foi participar de um culto numa igreja metodista wesleyana, né, que já é uma igreja afastada até das igrejas reformadas, que não batiza mais criança, mas ele disse que o
uma pessoa que foi lá um dia celebrar a Santa Ceia falou que eles poderiam sentir até gosto de sangue na boca. Ou seja, esse é um autêntico católico. Talvez fosse uma pessoa que nem saiba o que está falando, né? Isso às vezes acontece até nas nossas igrejas, alguém que fala alguma coisa sem saber. Pode parecer bonito, né? Você vai sentir gosto de carne, hein? Você vai sentir gosto de sangue, hein? Mas isso, na verdade, é uma heresia católica. E o principal, eles dizem que eles não podem beber do sangue. Eles dizem que o sangue é a vida. Então, para você ter vida, você tem que participar da Igreja Católica. Sem estar na Igreja Católica, você não tem vida. Por que tem muito protestante, reformado, até presbiteriano, voltando para a Igreja Católica? Porque eles acreditam que esses concílios foram todos concílios feitos pela Igreja de Deus. E os concílios católicos, eles vão confirmar essa heresia. Então o indivíduo fala, olha, nós temos que, para ter vida, nós temos que estar ligado à Igreja Católica, porque os nossos pais pregaram isso, porque eles chamam os padres católicos de pais. Eu nunca fiz isso na minha vida. Por exemplo, no Bethlehem, quando eu fui escrever um livro sobre teologia contemporânea, que estuda a teologia na história, né? Quando chega no período católico, Agostinho de Hipona, eu não chamo ele de pai da igreja, eu chamo ele de pai do catolicismo. Pai da igreja, eu não vou cometer esse pecado contra a igreja de Jesus, né? Um homem que matava cristão, eu não vou chamar ele de pai da igreja, mas os protestantes chamam. Agostinho de Hipona, ele é a referência de Lutero. Lutero era um monge agostiniano. Por isso, ele diz que Agostinho era um cristão. Ele diz que a igreja se desviou ali nos anos 600. Mas tudo que ela teria feito então antes era a doutrina correta. Por isso que ele continuou acreditando em purgatório, invocando o mundo dos mortos, né? E Calvino já disse que ela se desviou lá próximo do ano 1100. E aí Calvino tem que explicar então, né? Se ela se desviou só no ano 1100, por que ela praticava paganismo antes? Ele tinha que dizer que ela se desviou lá nos dias de Constantino. Mas a cegueira espiritual, Calvino, claro, não era cristão, tanto que ele matava cristão também, vocês verão. A cegueira espiritual não deixou ele ver isso, né? Mas nós não estamos cegos. O comentário prossegue. Proibirá que o povo estude a palavra de Deus. Olha, além de proibir o povo de participar do sangue de Jesus, proíbe que o povo estude a palavra de Deus. Ela vai começar a dizer que isso vai gerar seitas, isso vai trazer um mal para o povo. E realizará as cerimônias em uma língua que o povo não entendia, ou seja, o latim vai morrer e a Igreja Católica vai continuar falando em latim. Por que, irmãos, que existem aqueles vitrais na Igreja Católica? Se você entrar na Igreja Católica, se você observar, existe uma história naqueles vitrais. Porque as pessoas entravam na igreja, não entendiam nada que o padre falava. E isso parece piada, irmãos, mas é a pura verdade. Não entendia nada que o padre falava. O padre lá falando em latim, tá bom? E o que o povo fazia? O povo olhava para aqueles vitrais. Então, por exemplo, alguns vitrais, eles sabiam, né? Entrando na igreja, olha, ali está lá o exemplo de o anjo aparecendo para Maria. Aí depois, olha, o próximo vitral está lá Maria grávida, está lá José com ela, agora José caminhando, né, para Belém, está lá Jesus nascendo, olha lá agora eles fugindo para o Egito, está lá as crianças morrendo, e aqueles vitrais eles contam uma história porque o povo não entendia nada do que o padre falava, tá bom? Eu até entendo quando os judeus dizem que o hebraico é um idioma santo, né?
Eu não chamo também de um idioma santo, não um idioma especial, mas se chamar de santo, tudo bem. Por quê? Porque muito provavelmente o hebraico foi o idioma que Deus ensinou Adão a falar. Esse idioma era falado por Abraão, que não estava, né, os seus parentes não estavam entre aqueles que viveram a confusão da Torre de Babel. Abraão falava hebraico e talvez Abraão tenha convivido com Sem, né? À época, eles podem ter convivido. Sem também não participou daquela rebelião, claro. E então o hebraico era o idioma falado por aqueles que não participaram da Torre de Babel, que não tiveram a confusão de línguas. Então provavelmente era o idioma falado, né, por todos aqueles povos até Adão. E Adão aprendeu a falar com quem? Com Deus. Então, quando eu vejo os israelitas dizerem, olha, nós falamos o idioma santo porque foi o que Deus ensinou para Adão. Muito bom, eu até concordo, acho excelente isso. Tá bom? Acredito que seja verdade, não tem como a gente provar na história, né? Mas muito provavelmente essa é a verdade. Tá ok? Agora, dizer que o latim é um idioma santo e que as missas têm que ser feitas em latim, eles só aboliram isso agora na década de 60 e com a finalidade de se aproximarem, né, do povo e se aproximarem de nós. Tá bom? Por quê? Porque a Igreja Católica estava morrendo e continua morrendo. A Igreja Católica e as igrejas protestantes, irmãos, na Europa, ela está, eu posso dizer, morta. Porque todo mundo que estuda a história católica vê que aquela é uma história horrível. Ninguém corrompeu os reis como a Igreja Católica fez. Ninguém organizou guerras como a Igreja Católica fez. Ninguém perseguiu e matou como a Igreja Católica fez. Né? Então, aquela história para eles é uma história horrível. O europeu, ele não quer saber de catolicismo e protestantismo. Tá bom? O lugar que eles ainda estão sobrevivendo um pouquinho é aqui no Brasil, até por conta do cristianismo forte que existe aqui, do pentecostalismo, de outras igrejas, os católicos reagem um pouco, tá bom? Os católicos reagem um pouco. Mas na Europa, ninguém quer saber daquela religião. E aqui no Brasil também, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Quem vai para o ensino médio e para as faculdades, quando ele se depara com essa história e que os professores esquerdistas ficam batendo no cristianismo, as pessoas não querem saber desse cristianismo. Tem pessoas criadas na igreja evangélica que eles perdem a fé quando vão para a faculdade, para o ensino médio. Por isso é que eu sempre bati. Eu conheço pessoas, filhos de pastores, né, que eu conheço, que perderam a fé quando foram para a faculdade, principalmente na faculdade. Só que a educação no Brasil está crescendo nos últimos anos. Né? Na Europa, essa educação forte que o brasileiro está tendo agora, ela existe há 200, 300 anos. Tá bom? Então, há 200, 300 anos, até por conta das guerras que eles organizavam, eles não querem saber daquela história. E atenção, não é só do catolicismo e do protestantismo, não. O islamismo também, se você entrar na internet e pesquisar assim, crescimento do ateísmo entre os islâmicos. Os islâmicos que vão estudar na Europa, eles estão perdendo a fé também, porque eles chegam lá na Europa, encontram um professor esquerdista que mete malho no cristianismo e fala, olha, vocês que são islâmicos também, me desculpe, mas olha aqui o que Maomé fez. Então, se você pesquisar, você vai encontrar na internet um vasto número de artigos, de reportagens, falando que o ateísmo está crescendo no mundo islâmico. Os filhos das autoridades, que normalmente são enviados para estudar na Europa, os filhos dos homens do petróleo, né, da Arábia Saudita e outros, que vão estudar na Europa, eles voltam da Europa descrentes no cristianismo e no islamismo.
no cristianismo porque eles pensam que a Igreja Católica é o cristianismo. E no islamismo porque o islamismo também fez, não tão feio quanto a Igreja Católica, mas também fez muito feio. Então eles falam, isso é tudo religião inventada. Como é que pode Maomé dizer que ele era aquele que cumpriu as profecias de Jesus, porque Jesus Cristo disse: eis que eu vos envio o Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade, e Maomé disse: eu sou esse Espírito de verdade. E aí sabe-se que Maomé tentou ser o Messias dos judeus também, os judeus não receberam. Vai ver essa história toda, ele volta lá para o islamismo, para o país islâmico que for, descrente. Então você pode pesquisar que você vai ver. O ateísmo está aumentando no mundo islâmico por conta disso. Tá bom? Em todas essas armações querem matar a igreja cristã com essa heresia, dizendo que nós saímos daquela instituição. O que eu considero elementar, irmãos. Nós começarmos a bater nisso, nós temos que bater nessa verdade. E por quê? Né? Atenção, irmãos, eu falando no seminário, onde eu dou aula aos sábados, teve uma aluna que falou: pastor, foi bom o senhor alertar, porque lá na igreja, Assembleia de Deus, que eu sirvo, não é na Assembleia de Deus em Todos os Santos, ela é de uma outra igreja, tem pessoas que no dia dos mortos, ele vai para o cemitério, não vai evangelizar não, ele vai lá dobrar o joelho diante de um túmulo, praticando a religião de Baal. Ou seja, é um membro da Assembleia de Deus. Uma pessoa que veio do catolicismo, tá bom? E aí ele chega ali na Assembleia de Deus, não é instruído, tem muita Assembleia de Deus, muita mesmo, que infelizmente, eu tenho que falar isso, né? Tem muita Assembleia de Deus, irmãos, que o ensino é praticamente zero. Eles botam as pessoas, né, num momento de euforia, pronto, esquece tudo mais. Esquece até a pregação. Ah, eu tinha preparado um sermão, mas o fogo caiu, agora aí é só emoção. E não tem instrução. A pessoa de escola dominical não é uma pessoa preparada. Até escola dominical, irmãos. Eu recebi um aluno lá no seminário e ele falou que ele se matriculou lá porque o pastor pediu a ele para ver se eles conseguem reabrir a escola dominical na igreja dele. Porque foi esvaziando, 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 acabou a escola dominical. As pessoas não iam mais na escola dominical. E eles estavam tentando reabrir a escola dominical. Ou seja, você não tem escola dominical. E o culto à noite? Ele é um culto que eles chamam um culto avivado. Um culto avivado, ele tem que ter a palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, não é um culto avivado. Porque o que significa avivado? É aquilo que é trazer vida. Sem a palavra de Deus, não tem vida. Tá bom? Então, o tempo da palavra de Deus é o tempo do avivamento. Acabou a pregação. Agora eu quero um momento de emoção. Amém, irmão. Pode ter o seu momento de emoção. Só não diga que esse momento de emoção é avivamento. Tá bom? Porque o avivamento é pela palavra de Deus. Tá bom? Diga que é um momento de alegria ou tal. Tá bom? Excelente, mas o avivamento vem pela palavra de Deus. Se esse momento de alegria vem depois do avivamento da palavra de Deus, excelente. Tá bom? Está ótimo. Mas esse não pode ser o domínio. E aqui nós temos que alertar a Assembleia de Deus. É por isso que eu continuo trabalhando escola dominical, procuro fazer trabalhos de escola dominical para ajudar os professores. E quando que eu resolvi fazer esse trabalho? Foi quando eu vi esse irmão dizendo que a escola dominical na igreja dele tinha acabado, que eles estavam tentando, se esforçando para retomar. E ele foi para o seminário, porque o pastor dele tinha estudado comigo há 20 anos atrás e queria um professor. Eu falei: não, você tem que estudar, vai estudar no seminário para você poder dar aula aqui para a gente. Mas quando ele me falou, eu falei: acabou a escola dominical? Ele falou: acabou a escola dominical e já tem tempo, pastor, nós estamos tentando retomar. Né? Então,
infelizmente, o que a Assembleia de Deus está fazendo, eu tenho que dizer, é um erro semelhante ao que a Igreja Católica faz aqui. Ela proibiu o estudo da Bíblia, o povo não podia ter a Bíblia na mão. Nós veremos igrejas anabatistas que vão tentar fazer tradução, a Igreja Católica vai perseguir e queimar. Queimar o livro e queimar as pessoas. Né? A Bíblia, eu me lembro que a minha mãe falava, né? Eu tenho aqui a primeira Bíblia que eu ganhei, porque a minha mãe falava, Bíblia não se joga fora. Tá bom? Eu tenho aqui a primeira Bíblia que eu ganhei, que meu pai me deu, está aqui até hoje. Porque na igreja, os cristãos sempre falavam, Bíblia não se joga fora. A Igreja Católica, ela queimava as Bíblias. Nós veremos isso na história dos anabatistas que eles chamaram de valdenses. Quando a Assembleia de Deus despreza o estudo da Bíblia, está cometendo um erro semelhante ao da Igreja Católica. E eu tenho que dizer também, isso aí foi uma armação do inimigo, porque hoje a maioria dos assembleianos, eles não conseguem ver as heresias protestantes. Eles não conseguem ver as heresias protestantes. Tá bom? Então, tem que despertar. Bom, então, essa Igreja Católica proibirá que o povo estude a palavra de Deus e realizará as cerimônias em uma língua que o povo não entendia. Perseguia qualquer homem que planejava traduzir a língua para os idiomas locais e proibirá o funcionamento das igrejas que não seguirem o rito de Roma. Então, perseguia qualquer homem que planejava traduzir a Bíblia para os idiomas locais e proibirá o funcionamento das igrejas que não seguirem o rito de Roma. Os protestantes, se tem alguma coisa que eles fizeram de bom, porque eles são enganadores, é porque eles começaram a traduzir a Bíblia. Tá bom? Mesmo assim, as Bíblias protestantes que nós temos nas mãos, nós temos que estar corrigindo a tradução dela constantemente, porque eles perverteram mesmo. Tá bom? Tanto que a versão corrigida que nós temos nas mãos, vocês sabem que foi feita por um calvinista, né? Os calvinistas, eles dizem que eles lançam isso em rosto dos assembleianos, eles nos chamam de arminianos. É outro problema, né? A Assembleia de Deus não estuda, ela não sabe que ela não é arminiana. E é outra armadilha, porque se ela se disser arminiana, os arminianos saíram da Igreja Católica, tá bom? Mas eles falam, olha, a Bíblia que vocês têm nas mãos é tradução de um calvinista, né? Eu falo, realmente, nós ainda vamos fazer, eu trabalho numa tradução, né, que eu faço há muito tempo, mas sem tempo de me dedicar também muito a isso. Eu chamo ela de Bíblia de Elohim, mas eu corrigi diversos textos que eles são feitos, são traduções erradas. Por exemplo, vocês viram diversas vezes no Novo Testamento, vocês já viram dizendo, né? Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, por exemplo, Isaías. Não é assim que está escrito no original. Porque quando diz isso aconteceu para que se cumprisse, parece o seguinte, que a profecia foi falada, tá bom? E Deus foi predestinando na história aqueles acontecimentos para se cumprir o que estava na profecia. Ou seja, a profecia, ela não é dita porque Deus sabe que vai acontecer, tá bom? As coisas acontecem porque Deus disse e elas têm que acontecer. Quando, na verdade, no original, isso tem diversas vezes no Novo Testamento, né? Na verdade, no original, eu teria que consultar na íntegra, mas no original fala assim, e assim se cumpriu a palavra do profeta Isaías. Tá bom? Mas não está escrito que isso aconteceu para que se cumprisse. Isso é perversão de um calvinista, né? Para ficar bem claro também que nós não temos nada com Calvino, né? Pois bem, prosseguindo. Alguns cristãos
não percebem as terríveis coisas que aconteciam entre os líderes e permaneciam nessas igrejas, mas viviam em conflitos com os bispos. Tá bom? Então eu coloco um outro artigo aí, e coloco o link para vocês lerem completo. Aí veja um exemplo. Santo Hilário escreve que durante a crise ariana, no concílio de Nicéia, né, os ouvidos dos fiéis que interpretavam em sentido ortodoxo as afirmações ambíguas de teólogos semi-arianos eram mais piedosos que os corações dos sacerdotes. Os cristãos que haviam resistido durante 3 séculos aos imperadores resistiam agora a seus próprios pastores, em alguns casos até mesmo ao Papa, culpados, se não de aberta heresia, pelo menos de grave negligência. Ou seja, ele cita uma das pessoas comentando que na igreja tinha conflito. E vocês sabem, olhem para a sua igreja hoje. Os cristãos daquela época, eles eram tão simples quanto os cristãos da década, vou dizer, de 70, né, que eu nasci em 63, mas foi na década de 70 que eu começo a me lembrar de alguns ensinos, algumas pregações, tá ok? Então aqueles cristãos eram super simples, cristãos que estudaram pouco. Nesses dias aqui, a maioria dos cristãos também eram assim. Os indivíduos lá debatendo, muitos não entendiam, mas eles acabavam dizendo, olha, é estranho esse esqueleto aí dentro da igreja, é estranho agora nós irmos fazer um velório e invocarmos o mundo dos mortos para aquela alma sair do purgatório e sair antes da perseguição. Eu não ouvia isso na igreja. Só que o que ocorre, vai passando o tempo, vai surgindo outra geração, é mais ou menos o que aconteceu na Assembleia de Deus. Surgiu uma geração que não tem identidade. A geração atual da Assembleia de Deus, irmãos, até de pastores jovens, eles não têm identidade. Eles não sabem nem de onde a Assembleia de Deus veio. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Até lá na CPAD, eu tenho que fazer essa crítica. Pelo que estão colocando na revista de escola dominical, tem pessoas lá que não sabem. Pensam que nós saímos da Igreja Católica. Eu ouvi aqui em Todos os Santos, um obreiro que estudou lá na FAECAD, ele dizendo, nós temos que reconhecer que os padres católicos, eles escreveram as nossas doutrinas. Esse homem, ele está no caminho do paganismo. Esse homem, ele está no caminho do paganismo. Bom, eu cito agora também um texto do livro de Jeremias Felipe Neto, História da Igreja Cristã e do Cristianismo Apóstata. Tá bom? Para vocês verem também que eu não estou começando uma doutrina nova. Isso é pregado na história. Só que isso é muito suprimido. E na Assembleia de Deus, então, isso é praticamente, não se fala mais nisso. Eu conheci porque eu fui estudar com missionários, né, com o missionário Lourenço Ouço, no IBP, e eu continuei ensinando. Quem viu, por exemplo, o histórico do Bethlehem até uns 15 anos atrás, até uns 10 anos atrás, era exatamente o histórico do IBP, tá bom? Só que nos últimos 10 anos começaram a mudar a nomenclatura, não é mais Antigo Testamento 1, Antigo Testamento 2, e aí foi uma adequação que o MEC sugeriu, né? Aí estuda-se Pentateuco, tá bom? Depois livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, profetas maiores, profetas menores. Então algumas nomenclaturas mudaram. No IBP era Antigo Testamento 1, Antigo Testamento 2. No Bethlehem era Antigo Testamento 1, Antigo Testamento 2. Tá bom? Novo Testamento 1, Novo Testamento 2. Hoje usa-se evangelhos, epístolas, tá bom? Mas no Bethlehem eu segui exatamente o que eu aprendi no IBP. Então veja o que diz esse livro.
A decadência doutrinária, moral e espiritual da Igreja Católica Romana, recém-fundada, né, como diz de Mateus 16, 18, tendo Pedro ou Petros como a pedra de arremesso, a qual somos todos nós cristãos, Petros, nós somos pedra, né? Essa igreja teve início quando milhares de pagãos foram batizados e recebidos como membros, sem terem sido realmente convertidos a Cristo, né? Porque Constantino, ele vai chegar a um ponto que ele vai exigir que os membros da corte sejam ligados à Igreja Católica Romana. Os filhos dele, então, eles vão começar a perseguir mesmo o paganismo. Constantino, ele vai manter o paganismo, porque ele vai continuar praticando culto ao demônio até o ano da morte dele. Então, nós estamos no ano 326, então, faltam 11 anos para esse herege morrer. Então, mas os filhos dele vão perseguir até os pagãos. Ele prossegue: eles se acharam no direito de trazerem para a igreja seus deuses, que segundo eles era o mesmo Deus adorado pelos cristãos. Foi nesse tempo que homens ambiciosos, sem o mínimo temor a Deus, começaram a buscar cargos na igreja como meio de obter influência social e política, até mesmo para gozarem de privilégios e do sustento garantido pelo governo romano, a tantos quantos fizessem parte do clero. Foi desta maneira que o formalismo e as crenças pagãs, isto é, o mistério da iniquidade, tão combatido pelo apóstolo Paulo nos seus escritos, foi paulatinamente se infiltrando na igreja até sua paganização total. Ou seja, essa igreja, não existe dúvida, irmãos, ela era e é uma igreja pagã, tá bom? Então, estou citando aqui mais um historiador, um livro que ele está lá nas referências bibliográficas. Irmão, você pode consultar ele, pode comprar esse livro. São raros, tá bom? Ele não é tão detalhado quanto o trabalho que eu estou fazendo com vocês, mas com o tempo eu vou mostrando para vocês outros historiadores, tá bom? Que defendem o mesmo que eu estou defendendo. Em livros escritos há 100 anos. Tá ok?